Bem, galera, como havia dito, a gente ia produzir um material que era um material sobre método científico. Porque na aula a gente conversou muito, mas a gente não terminou de concluir o que a gente queria concluir. Então, vamos ao que interessa, deixar de muito bate-papo. Nós temos 5 passos. O primeiro passo do método científico moderno é definir um problema ou fazer uma pergunta. Isso é muito importante quando a gente tem que seguir um protocolo e esse protocolo precisa fazer parte diante da comunidade aceita. Então o primeiro passo é definir um problema ou fazer uma pergunta. Tipo, a gente observa o fenômeno e faz uma pergunta, tá? Fazer a pergunta. Então, o segundo passo é a gente propor uma hipótese, um palpite, um chute para essa pergunta. Lembre-se que esse chute pode ser assertivo ou não. Sendo assertivo, a gente vai ver no que vai dar. E a gente tem realmente que dar um palpite. A gente tem que dar um chute. Tá? Esse é o segundo passo. O terceiro passo é testar esse palpite, testar essa hipótese, testar esse chute. Para testar esse chute, a gente utiliza geralmente uma experiência. Agora é o seguinte, existem experiências que para a gente fazer, a gente precisa ter certos cuidados, tomar certas adaptações. Tipo o caso da eletrólise, por exemplo. A gente não pode fazer identificar se um líquido permite a passagem de corrente elétrica simplesmente colocando qualquer fio elétrico dentro desse líquido. A gente tem que saber medir certos padrões, saber a questão da descarga elétrica, saber se a gente vai sofrer um choque, sofrer uma descarga de tensão que vai provocar, por exemplo, até mesmo óbito. Então tem que ser feito sob supervisão, com muita pesquisa anterior, saber se esse experimento já foi feito, se qual foi a parte que deu certo, qual foi a parte que deu errada, tá? A gente mais para frente vai focar melhor nessa experiência. A experiência é que a gente vai ver lá no final um exemplo que eu pretendo propor para a gente. Então, o quarto passo, se tudo tiver certo, é tirar uma conclusão. Caso seja positivo, caso seja afirmativo, aquela minha hipótese, e eu fiz a experiência e provei essa hipótese como sendo assertiva. E aí eu tenho agora o final, que é a conclusão. Caso eu não tenha esse fato positivo, aí eu volto ao segundo passo, que aqui eu estou chamando de quinto passo, mas na verdade é formular uma nova hipótese. Lembra do segundo passo? Que era fazer a hipótese, um chute, um palpite? Pois é, agora eu vou formular um novo chute, um novo palpite, caso negativo. No caso, porque não deu certo a experiência, não confirmou aquilo que eu estava esperando que desse certo. Entende? Então, como é o caso aqui, ó, por exemplo, olha um fato interessante. Então nós temos que lembrar dessa sequência que acontece. Olha só, problema, hipótese, experiência, conclusão. E, se necessário, uma nova hipótese que substitui o passo 2, que é a hipótese caso ela dê negativo. Se ela der positivo, a gente para no quarto passo e acabou. Então, olha só uma aplicação aqui bem bacaninha do que aconteceu. Conta a história que na Grécia Antiga, um rei chamado Eirão, querendo para si uma coroa de ouro puro, manda seu artesão fazer essa coroa. Depois de algum tempo, na entrega da coroa, o rei ficou desconfiado. E para provar que não tinha sido enganado, pesa a quantidade de ouro, uma barra nas mesmas condições, com a coroa, verificando a mesma massa. Pronto. Então, bem aí ele poderia ter encerrado a confusão, porque a coroa tinha o mesmo peso da pepita de ouro, daquela quantidade de ouro que ele tinha dado para o artesão. Porém, olha o que aconteceu. Ainda não convencido, chama Arquimedes para solucionar o problema, porque
ele ainda tinha dúvida, ele chama Arquimedes. E Arquimedes descobriu, naquele momento ele não teve resposta. Mas depois Arquimedes estava tomando banho em uma banheira quando percebeu que a quantidade de água que transbordava era igual ao seu volume, ao volume do seu corpo. E aí ele propõe Eureka, 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 Eureka. Ele propõe uma teoria, ele propõe a teoria. Qual é a teoria? E assim percebeu como poderia provar a fraude do ourives. Ele observou que blocos de mesma massa feito de prata e de ouro faziam transbordar diferentes volumes de água, por serem materiais de densidade diferente. Os blocos não tinham o mesmo tamanho, na verdade não tinham o mesmo volume. Então ele mergulhou numa bacia cheia de água, um bloco de ouro de massa igual à da coroa, e mediu o seu volume que transbordou. Volume de água que transbordou. Fez a mesma coisa com o bloco de prata, o volume de água que transbordou quando mergulhou o bloco de ouro. Era menor que o volume de água quando transbordou o bloco de prata. Repetiu a experiência com a coroa e verificou que o volume de água que transbordou era maior do que o do bloco de ouro e menor do que o bloco de prata. Olha só, observa o esqueminha aqui embaixo. Ele mergulha a coroa e o bloco de ouro, e quando ele verifica o volume de ouro, o volume da coroa, de água que transbordava da coroa, e o volume da prata que transbordava, ele percebeu que a quantidade de água da coroa que transbordava era maior do que a de ouro e menor do que a de prata. Portanto, ele concluiu de que não era de ouro puro e que havia uma combinação de ouro e prata. Por isso que ele prova nessa experiência. Ele provou. Olha só, galera, eu quero que a gente agora reflita e tente nessa experiência que a gente viu de Arquimedes, que aconteceu lá muito tempo passado, ainda na Grécia Antiga, que a gente tente enxergar quais as etapas do método científico nessa hora que acontece esse fenômeno aí do rei Eirão com Arquimedes e o artesão. Tá? Tente encontrar, para ver se você acha, e a gente vai conversar isso provavelmente na próxima aula, ok? Valeu? Não esquece, galera, assista o vídeo, prestando atenção, parando quando deva, fazendo lá as observações, anotações, e aprecie o vídeo, curta o canal, dê like no vídeo para que o vídeo cresça e ajude outras pessoas, ok?